Transpirar muito as mãos, os pés ou as axilas é uma realidade enfrentada por muita gente. E sobre a sudorese excessiva, também conhecida como hiperidrose, nós vamos conversar agora com a dermatologista Fernanda Braga, que está aqui comigo no estúdio. Uma boa noite para você, doutora Fernanda. Boa noite. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no TVU Notícias. Obrigada pelo convite. Eu vim falar sobre esse excesso do suor. Ele é muito comum. Aqui na nossa cidade, em Uberlândia, é um lugar mais quente, o clima favorece, mas as causas, ela é muito relacionada com o paciente. Então, a gente sempre conversa com as pessoas, elas falam, umas suam mais, outras não suam. O excesso de suor, ele é uma patologia, porque pode comprometer o dia a dia do paciente. Mas a ausência de suor também tem que ser investigada. Então, isso é um alerta, porque muitas vezes as pessoas não se preocupam. Preocupa só com o excesso, né, doutora Fernanda? Exato, elas se preocupam quando suam demais. Então, as duas coisas a gente tem que ter algumas orientações e alguns cuidados. Agora, a hiperidrose, a incidência da hiperidrose é mais no sexo feminino ou no masculino? Existe essa relação? A incidência é igual. Muitas vezes procuram mais o dermatologista as mulheres, mas a incidência estatisticamente é igual nos dois sexos. Agora, as causas para a hiperidrose, a gente sabe que tem uma parte genética, né? Mas o fator psicológico, o estresse, a ansiedade pode desencadear a hiperidrose ou, do contrário, também a ausência de suor? Sim, são as duas coisas. A pessoa ela já tem uma predisposição, então não vai ter hiperidrose uma pessoa que ela fique pensando nisso, não vai desencadear. Ela já tem uma predisposição genética, uma característica do paciente. Quando ele começa a notar, a ter problemas, ter dificuldade, às vezes o paciente tem hiperidrose, ele vem dar uma entrevista, ele já fica ansioso, ele começa a suar muito. Ele vai fazer uma entrevista de emprego, ele vai em alguma situação de estresse, ele vai suar cada vez mais. O fato de cumprimentar as mãos é uma das coisas que os pacientes mais falam. Ele sabe que vai em um lugar que vai cumprimentar muitas pessoas, ele já sofre, ele já tem hiperidrose. Muitos pacientes, quando começam a tratar a ansiedade, outros problemas melhoram a hiperidrose também. Agora, quando é que é indicada a cirurgia? Existem outros tratamentos além da cirurgia também, né, doutora Fernanda? A gente tem sempre que ver com o paciente, como que é a rotina dele, o que esse paciente faz, se ele trabalha, se ele estuda, o local em que ele tem mais sudorese, então isso é uma coisa importante. A cirurgia é muito indicada quando é nas mãos, porque é uma coisa que prejudica o dia a dia do paciente. Então ele tem que passar com uma avaliação de um cirurgião torácico, fazer os exames pré-operatórios e nos casos mais graves indicado a cirurgia. Uma outra forma de avaliar quem precisa da cirurgia é seguir uma escala, um protocolo de tratamento. Então, a gente sempre começa pelo mais fácil, uso de tratamento tópico, com as orientações. Tem tratamento via oral, a gente tem mais de uma droga que o paciente pode tomar. Então, a gente também segue primeiro nessa parte. Tem como fazer uma cirurgia local quando é na axila. A gente consegue retirar as glândulas écrinas, que são do suor, nessa região. A toxina botulínica ajuda muito, principalmente em caso da axila. Mãos e pés também têm um resultado excelente, mas é uma área mais sensível. Então, nas mãos e nos pés, os pacientes sentem um pouquinho mais. Na axila, é um tratamento indolor. Então, a gente sempre tenta seguir essa escala. Faz uma investigação completa, dosa os eletrólitos, a gente vê se o paciente está tendo um real problema, se ele desidrata por suar muito. Faz toda uma investigação da parte da ansiedade e começa o tratamento nessa escala, como se a gente fosse aos poucos. É preciso fazer uma triagem completa, né, doutora Isso. Fernanda? Agora, esse tratamento é demorado, a cirurgia, por exemplo, é muito complexa, os efeitos colaterais, dá os detalhes pra gente. O tratamento tópico não tem efeito colateral. Pode acontecer, a gente usa muito cloreto de alumínio, ele vai ocluir as glândulas do suor e aos poucos a gente consegue diminuir o número de glândulas. Então, se eu fizer uma biópsia, eu vejo que a pessoa ela passa a ter menos glândula só com o uso do produto tópico. Então, para a gente começar a ver resposta, pelo menos 30 dias, não é automático. Do tratamento tópico, é importante, a gente sempre orienta muito o paciente, se ele tem problema com o aumento de suor ou se ele também tem queixa do cheiro. Se ele se queixa de bromidrose, que é um odor ruim, a gente vai ter que fazer 2 tratamentos, tá? Então, isso é uma questão que também é importante. Se ele tiver só o cheiro ruim,
Não adianta eu dar um remédio para ele não suar, fazer uma cirurgia que o odor vai continuar. Então, isso é importante. Na cirurgia, o efeito é mais rápido, o paciente começa a ter efeito bem no pós-operatório rápido. E quando faz a toxina botulínica, o efeito é em média 15 dias. Com um mês o paciente retorna e a gente consegue fazer um teste para ver as áreas que ele tem o suor ainda. Onde ele ainda tem, a gente repete a aplicação. Tá certo, conversei com a doutora Fernanda Braga, dermatologista, que tirou as nossas dúvidas aqui no estúdio sobre hiperidrose. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada.